Teleaula Natal. Alô pessoal, eu sou o professor Seabra e o meu sinal é esse aqui. Tenho uma estatura mediana, poucos cabelos, uso óculos de grau, cor morena, uso uma camisa azul e uma calça jeans. A aula de hoje nós vamos falar sobre potências, raízes e suas propriedades. Vamos começar pelas potências. Um exemplo, um condomínio possui 6 prédios, cada prédio 6 andares e cada andar 6 apartamentos. Expressa na forma de potência o número de apartamentos desse condomínio. Ora, se esse condomínio possui 6 prédios, 6 andares e 6 apartamentos, observe que você tem uma sequência de de fatores iguais. Nós podemos transformá-lo em uma potência, onde os fatores têm 6 e quantos fatores nós temos? 3. Então, nós temos 6 à terceira. Formamos aí uma potência de base 6 e expoente 3. Então, é a nossa aula de hoje. Vamos em seguir. Potência. Nós temos uma base, para que nós temos uma potência, temos que ter uma base, um expoente, veja que está acima do 2, e temos também a sua 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, 4 vezes. Então, a base 2 está sendo multiplicada 4 vezes. Observe que esses fatores são todos iguais à base. Como a base é 2 e o expoente é 4, então vou ter 4 bases iguais a 2. Multiplicando elas, você tem 4 fatores iguais. Multiplicando, você vai ter 16. Esse resultado é que nós chamamos de potência. Continuando com a nossa aula. Vamos ver ainda mais sobre a potência. Nós temos o 2, é o fator que se repete. O 4, que nós acabamos de fazer, indica quantas vezes que o fator se repete. E o resultado que nós chamamos de potência é o resultado da multiplicação do fator que se repete. Nesse caso, é o 2. Continuando, vamos fazer uma exemplificação. Eu tenho ali, abre parênteses, menos 2, fecha parênteses, elevado à segunda. Observe que a base é menos 2. Esse menos 2 está elevado à segunda potência. Então, quando a base é um número negativo e o expoente é par, a potência é positiva. Quer dizer que aquela base menos 2 está sendo multiplicada 2 vezes. Então, ficaria menos 2 vezes menos 2. Encontramos aí uma multiplicação de bases iguais. Menos 2 vezes menos 2. Como o expoente é par, o seu resultado será positivo. Então, nós teremos aí como resultado 4. Então, observe, menos vezes menos, vamos encontrar mais. Então, se você não quiser fazer a multiplicação de sinais, basta você olhar o expoente. Se o expoente é par, a resposta será positiva. Outro exemplo. Temos ali novamente o menos 2 elevado à terceira. Observe que nós temos parêntese, menos 2, fecha parênteses, a terceira. Observe que esse menos 2 vai ser multiplicado por ele mesmo 3 vezes. Então, o que vai acontecer? Menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Observe que eu tenho 3 fatores. Como a quantidade de fatores é ímpar, então seu resultado será negativo. Então, menos 2 vezes menos 2 vai ser quanto? Vai ser mais 4. E mais 4 vezes menos 2, você vai encontrar menos 8. Então, voltando à multiplicação. Menos por menos dá mais por menos dá menos. Então, observe, se o expoente da potência é ímpar e a sua base é negativa, observe que tanto o sinal negativo como o 2, que é a base, estão dentro de parênteses. Então, o sinal negativo e o 2, ambos estão elevados à terceira potência. Por isso que eu coloquei menos 2 dentro de parênteses, vezes menos 2, vezes menos 2. Então, encontramos menos 8. Então, lá embaixo eu coloquei uma atenção para vocês. Quando a base é um número negativo e o expoente é ímpar, a potência é negativa. Mas observe, a base é negativa, mas a base está dentro de um parêntese. Menos 2 está dentro do parêntese elevado à terceira. Então, indica o quê? Que o sinal negativo e o 2 estão sendo multiplicados 3 vezes. Vamos ver outro exemplo aqui. Eu tenho menos 8 elevado à segunda. Observe que a base é negativa, menos 8, e o expoente é um número par.
Então, essa base, observando que está dentro de um parêntese, menos 8, fecha parênteses ali, elevado à segunda. Nós encontramos menos 8 vezes menos 8. Então, observe, se o expoente é par, então menos 8 vezes menos 8 vai me dar um resultado positivo. E 8 vezes 8, nós vamos encontrar 64. Então, olha outro exemplo aqui do que eu falei, para você não confundir, porque o expoente é par e a resposta tem que ser positiva. Observe que nesse exemplo, o menos 8 está dentro do parêntese. Então, abre parêntese, fecha parêntese. Então, o menos e o 8 está elevado à segunda. Olha o outro exemplo. Eu tenho menos 8, também elevado à segunda. Observe, quem está elevado ao quadrado é o 8. O sinal negativo não está sendo elevado ao quadrado. Então, nesse caso aí, como eu falei, o menos 8 está dentro de um parêntese elevado ao quadrado. Então, eu posso dizer que toda potência de base negativa é elevada ao quadrado, elevada a um expoente par, a resposta será o quê? Positiva. Nesse segundo exemplo, eu tenho somente o 8 que está sendo elevado ao quadrado. O sinal negativo não está. Então, como fazer esse cálculo? Você deve repetir o sinal negativo, abrir um parêntese e fazer o produto da base 8. 8 vezes 8, que nós vamos encontrar menos 64. Então, olha a diferença do primeiro exemplo para o segundo. No primeiro exemplo, o sinal negativo e o 8 estão dentro do parênteses. Então, tudo que está dentro desse parênteses está elevado ao quadrado. E como o expoente é par, a resposta será positiva. Já no segundo exemplo, somente o 8 está elevado ao quadrado. Então, eu coloco menos, abre parênteses, 8 vezes 8, fecha parênteses. Então, ficou como resposta menos 64. As respostas foram diferentes. Então, as potências menos 8 ao quadrado e menos, abre parênteses, 8, fecha parênteses ao quadrado, têm significados e resultados diferentes. Cuidado para não confundir isso na prova. Então, vamos continuar. Agora, a primeira propriedade, produto de potência de mesma base. Então, nós temos ali. Vocês já viram isso em séries anteriores, tá certo? Em que, quando você multiplica potência de mesma base, você deve conservar a base, nesse caso ali a base é 5, eu tenho 5 a terceira, vezes 5 a segunda. Observe que o segundo 5, não aparece o seu expoente. Quando não aparece o expoente, você tem que dizer que esse expoente é 1. Então, o que vai acontecer? Se no produto de potência de mesma base, você deve conservar a base, nesse caso 5, e somar os seus expoentes. O primeiro expoente do primeiro 5 é 3, o expoente do segundo 5 é 1, ele não aparece, você tem que dizer que é 1, não esqueça disso aí. E o terceiro 5, 5 ao quadrado, o seu expoente é 2. Somando os seus expoentes, 3 mais 1 dá 4, mais 2 dá 6. Então, nós temos uma potência de base 5 e expoente 6. Mas vamos ver de uma outra forma? Olha só, de uma maneira totalmente diferente. Novamente, o exemplo que está logo acima. 5 a terceira, vezes 5, vezes 5 ao quadrado. Então, observe, pessoal. Vamos transformar isso aí de uma forma diferente, certo? Vamos desenvolver cada potência que nós estamos apresentando. 5 a terceira. Então, o 5 vai ser multiplicado quantas vezes? 3 vezes. Então, você tem ali, ó, 5 vezes 5 vezes 5. Esse resultado de 5 vezes 5 vezes 5 representa a primeira potência, 5 a terceira. A segunda potência é 5 elevado a 1. Então, 5 só vai aparecer ali uma única vez. Está lá, 5. Já na terceira potência, tem 5 elevado à segunda. Então, essa base 5, ela vai aparecer 2 vezes. Então, 1, 2 vezes. Então, observando, quantos fatores nós encontramos? 1, 2, 3, 4, 5, 6 fatores. Então, aí, pessoal, você tem 6 fatores iguais, transformando em uma potência, em uma única potência, de base 5 e de expoente 6. Por que o expoente 6? Porque eu tenho 6 fatores iguais. Então, transformou uma potência. Então, exatamente como está dito na primeira propriedade, o produto de potência de mesma base, você observou que, quando você multiplica a potência de mesma base, você deve somar os seus expoentes. Então, embaixo, eu fiz um exemplo do exemplo de cima, né, que é 5 a terceira vezes 5 ao quadrado. De uma outra maneira, encontramos a mesma resposta. Então, o produto de potência de mesma base, conserva-se a base e soma os expoentes. Não é preciso você fazer o exemplo de baixo. Basta você entender em cima que essa é a propriedade válida para a primeira propriedade, que é o produto de potência de mesma base.
Vamos lá, agora ali embaixo eu coloquei, ó, na multiplicação de potência de mesma base, conserva-se a base e somos expoente. Vamos agora para a segunda propriedade, quociente de potência de mesma base. Então, nós vamos ver aí. Se no produto de potência de mesma base a gente somou os expoentes, então, na segunda propriedade, que eu estou falando sobre quociente de potência de mesma base, quer dizer, uma divisão, o quociente é o resultado de uma divisão, então nós vamos fazer o seguinte, se no produto a gente somou os expoentes, no quociente nós vamos subtrair esses expoentes. Então, temos aí um exemplo, ó, 3 elevado a 5 dividido por 3 elevado a terceira. Vale lembrar que aí é uma divisão de potência de mesma base. Quem é a base? 3. Então, vou colocar lá o 3. Elevado a quem? Se é uma divisão, eu devo subtrair os seus expoentes. Então, eu tenho 5 menos 3. Encontramos ali a resposta, 3 elevado à segunda. Vamos ver se isso é verdade? Vamos fazer isso aí de uma outra maneira, de um outro olhar? Para provar que na divisão de potência de mesma base, você tem que conservar essa base, nesse caso é o 3, e subtrair os expoentes. 5 menos 3 é 2. Vamos ver uma nova maneira. Então, temos ali, ó, 3 elevado a 5 dividido por 3 elevado à terceira. Temos aí uma divisão de potência de mesma base. Então, vamos desenvolver a primeira potência que está lá no numerador. Nós temos aí o seguinte, o 3 à quinta vai ser 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Quantas vezes? 5 vezes. No denominador, o 3 vai aparecer quantas vezes? 3 vezes. Observa o expoente. 3 vezes. Então, 3 vezes 3 vezes 3. Olha, se o numerador, os fatores estão ali, ó, tudo multiplicando, o denominador também, os fatores estão todos multiplicando. Nós podemos cancelar. Então, observe, no denominador tem 3 fatores iguais. No numerador tem 5 fatores iguais. Nós podemos cortar 3 fatores do numerador com 3 fatores do denominador. Ficando aí, ó, 3 vezes 3. Então, igualando, nós temos o quê? Base 3, expoente 2. Então, exatamente concluiu o que diz a segunda propriedade. O quociente de potência de mesma base, você deve conservar a base e subtrair os seus expoentes. Continuando com a aula, nós temos ali embaixo, na divisão de potência, de mesma base, conserva a base e subtrai os expoentes. Então, está escrito ali de azul, para que você, na hora de estudar, lembrar da aula de hoje. Continuando na terceira propriedade, potência de uma potência. Observe agora esse exemplo. Eu tenho ali, abre-se parênteses, 5 elevado à terceira, fecha parênteses, elevado à segunda. Então, pessoal, na terceira propriedade, quando eu tenho potência de potência, você deve conservar a base, nesse caso a base ali é 5, e multiplicar os seus expoentes. Então, teremos o seguinte, ó, a base é 5 e vamos multiplicar os seus expoentes. O primeiro expoente que está dentro do parênteses é o 3 e o que está fora do parênteses é o 2. Então, multiplicando, você vai ter 5 elevado à sexta. Vamos ver essa terceira propriedade de uma outra forma, de uma maneira diferente de resolver essa potência. Então, olha lá. Observando que quem está sendo elevado ao quadrado é o 5 à terceira. Então, olha ali, ó. Novamente, o exemplo que está logo acima. Abre parênteses, 5 à terceira elevado ao quadrado. Então, observe que o 5 à terceira está sendo elevado à segunda potência. Então, eu devo fazer 5 à terceira vezes 5 à terceira. A base ali é 5 à terceira. Está elevado a 2. Então, eu vou repetir aquela base 2 vezes. 5 à terceira vezes 5 à terceira. Está lembrado do que eu falei na propriedade número 1? Quando você multiplica potência de mesma base, você deve conservar essa base e somar os expoentes? Então, vamos ver como é que se comporta. Então, lá, repetir a base, que é 5, e vou somar os expoentes. 3 mais 3, e nós vamos encontrar 5 à sexta. Logo, concluiu que a terceira propriedade, potência de uma potência, é verdadeira. Então, não é preciso você desenvolver a potência do exemplo que eu fiz logo abaixo. Basta você saber que, se eu tenho 5 à terceira elevado à segunda, observe que está dentro de parênteses, você tem uma potência de potência. Então, você deve conservar essa base e multiplicar os expoentes. A próxima, olha lá.
Produto de potência de mesma base, que foi o segundo exemplo, e logo abaixo eu coloquei o que está sendo elevado ao quadrado é a potência 5 elevado à terceira. Passamos para o próximo slide. A quarta propriedade. Potência de um produto ou de um quociente. Essa propriedade você pode fazer com o produto ou pode fazer com o quociente, que é a multiplicação de potência de mesma base e a divisão de potência de mesma base. Então, vamos ver aí o que vai acontecer. Nós temos ali, 2 à segunda vezes 5 à terceira, dentro de parênteses, elevado ao quadrado. Tudo que está dentro desses parênteses está elevado à segunda. O 2 à segunda está elevado à segunda e o 5 à terceira também está elevado à segunda. Veja que nós vimos as propriedades anteriores. Então, ali eu posso colocar o seguinte, que 2 à segunda vai ser igual a 2 à segunda elevado à segunda, formando aí uma potência de potência, vezes a outra, 5 à terceira elevado à segunda. Então, nós formamos o que aí, pessoal? A primeira propriedade, a segunda propriedade. 2 à segunda elevado à segunda, você repete ali a base, que é 2, e multiplica os expoentes. Então, você vai ficar 2 elevado à quarta vezes 5 elevado à sexta. Eu multipliquei o expoente interno, que está dentro do parênteses, pelo expoente externo. 2 vezes 2 encontramos 4. E na segunda, 5 à terceira elevado à segunda, repeti a base 5 e multipliquei os expoentes. 3 vezes 12, 6. Vamos ver aqui uma divisão. Na divisão, você fará da mesma forma. Você vai repetir a base, que é 2 e o 5, e os seus expoentes vão ser multiplicados pelo expoente externo, o expoente que está fora do parênteses. Por quê? Porque 2 à terceira está elevado à segunda e 5 à quarta também está elevado à segunda. Só que no primeiro exemplo, logo acima, eu tinha uma multiplicação, mas essa propriedade também serve para a divisão. Então, você vai ter 2 à terceira elevado à segunda e vai ter dividido por 5 à quarta elevado também à segunda. Então, ali eu tenho o quê? Uma potência de potência. Então, você tem 2 elevado à terceira elevado à segunda. Conserva a base, que é 2, e multiplica os seus expoentes. Então, vai ficar 2 à sexta, dividido por 5 elevado à oitava, onde também eu multipliquei o expoente 4 pelo expoente externo. 4 vezes 2 deu 8. Continuando com a nossa aula. Agora vamos ver as potências de expoente 1, 0 e o negativo. Vocês já viram em aula anterior, quando você viu que o expoente 1 e 0 nas potências. Agora vocês vão ver novamente quando o expoente é 1, quando é 0 e quando é negativo. Essa é a parte que nós estamos avançando em relação às aulas anteriores. Observe a sequência abaixo. Olha só, 2 à terceira. Se você resolver 2 à terceira, esse 2 vai ser multiplicado 3 vezes, por ele mesmo, 3 vezes. 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2 dá 8. Está logo abaixo no quadro. Então, 2 à terceira é 8. Na segunda coluna, você tem agora 2 à segunda. Observe que eu tinha 2 à terceira e passei para 2 à segunda. Observe que de 3 para 2, eu subtraí 1. Então, uma unidade no expoente. E observe o que vai acontecer com a quadro abaixo. Então, 2 à terceira nós encontramos 8 e 2 à segunda nós encontramos o 4. Então, foi o que houve. Nas potências, eu subtraí 1. E na parte abaixo, as suas potências, 8 e 4, eu vou fazer o quê? Uma divisão. 8 dividido por 2, encontramos 4. Então, observe, 2 à terceira é 8. 2 à segunda, nós encontramos o 4. Se você seguir essa regra até o final, você vai sempre dividir, certo? As potências por 2 e os seus expoentes das potências, sempre você vai subtrair 1. Então, observe a terceira potência. Eu tinha 2 à terceira, 2 à segunda, 2 à segunda. Então, menos 1 lá em cima, nós temos 2 elevado à primeira. Então, se eu tenho 2 elevado à primeira, então eu vou dividir o 4 também por 2, que vai encontrar quanto? 2. Porque 2 elevado a 1 é 2. Até aí tudo bem, porque o 2 elevado a 1 só vai ter um fator. Então, eu provo 2. Observe a quarta coluna. 2 elevado a 1, subtrai 1, ficou 2 elevado a 0. Então, lá eu pego 2, vou dividir por 1. Então, você vai ficar quanto? 2 dividido por 1. 2 dividido por 2, você vai encontrar quanto? 1. Sempre na segunda linha, você vai sempre dividir por 2.
E os expoentes das potências, você sempre vai subtrair 1. Então, observa ali, na quinta coluna, você tinha 2 elevado a 0, passou a 2 elevado a menos 1. Então, o que vai acontecer agora? 0 menos 1 vai dar menos 1. Então, eu vou pegar ali o 1, do 2 elevado a 0, e vou dividir por 2. Então, você tem que 2 elevado a menos 1 é igual a 1 meio. A próxima, 2 elevado a menos 1. Então, menos 1, você vai encontrar menos 2. 2 elevado a menos 2. E aqui eu tenho 1 meio, vou dividir por 2, vai encontrar 1 quarto. No final, vamos ver o que vocês observaram. Na próxima, 2 elevado a menos 2, menos 1, você vai encontrar 2 elevado a menos 3. Dividindo 1 quarto por 2, você vai encontrar 1 oitavo. A última potência, 2 elevado a menos 3, menos 1, você vai encontrar 2 elevado a menos 4. Então, você vai dividir 1 oitavo por 2, você vai encontrar 1 sobre 16. Então, pessoal, observe que nessas partes negativas, tá certo? As suas potências vão ser igual a numerador 1 e base, certo? Com o mesmo expoente, sendo ele positivo. Então, você é o seguinte, se você decompor ali o 4, você vai encontrar 2 a segunda, decompondo o 8 vai ficar 2 a terceira, decompondo o 16 vai ficar quanto? 2 a 4. Então, continuando na próxima slide, você vai ter o seguinte, que todo número elevado a 1 é igual à sua própria base. Nesse quadro, 2 elevado a 1 é 2. Se eu tenho menos 5 dentro de parênteses, elevado a 1 é igual a menos 5. Agora, se eu tiver menos 5 e o 5 estiver elevado a 1, você vai ter como resposta menos 5, porque somente o 5 está elevado a 1. Cuidado com isso aí que nós já falamos no início da nossa aula. Todo número elevado a 0, todo número diferente de 0, elevado a 0, é igual a 1. Isso nós já vimos em aulas anteriores, então vamos repetir na aula de hoje. Isso é uma conclusão do dia. Então, continuando aqui, nós vamos ver o seguinte. 1 dividido por 5 a terceira. Então, observa aí, pessoal. Eu tenho 1 sobre 5 elevado à terceira. Como eu falei agora há pouco, vocês observaram que todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo, a própria base. Aonde eu quero chegar? Eu quero chegar no número negativo. Observe, eu tenho 1 dividido por 5 à terceira. Então, aquele 1, eu posso dizer que ele é 5 elevado a 0. Porque 5 elevado a 0 não é igual a 1. Eu estou fazendo essa mudança para que o numerador fique com a mesma base do denominador. Então, continuando. Nós temos ali que o 1 é 5 elevado a 0. 5 elevado a 0 é 1. E o denominador é 5 elevado à terceira. Como eu tenho uma divisão de potência na mesma base, que nós já estudamos já hoje, nas propriedades, quando você tem 5 elevado a 0 dividido por 5 à terceira, eu tenho uma divisão de potência na mesma base. Então, você pode representar de que forma? 5 elevado a 0 menos 6. Então, observe, pessoal, se o expoente ali é 0, 5 elevado a 0, o outro é 5 à terceira. Na divisão de potência na mesma base, você deve conservar essa base, nesse caso a base é 5, e subtrair os expoentes. Então, 0 menos 3, onde você vai encontrar 5 elevado a menos 3, porque 0 menos 3 é igual a menos 3. Então, ali você observou que 1 sobre 5 à terceira é igual a 5 elevado a menos 3. Outro exemplo aqui bem interessante. Olha lá. Agora eu tenho um parênteses, abre parênteses, 3 sobre 2, fecha parênteses, elevado a menos 5. Observe que o expoente dessa fração, ele é negativo. Então, para resolver, você tem que transformar esse expoente em um expoente positivo. De que forma? Já estudamos agora há pouco, de acordo com aquela tabela e o exemplo que está logo acima. Então, você vai fazer o seguinte. Para resolver uma potência de expoente negativo, você deve inverter a base. Inverter a base, se eu tenho 3 sobre 2, você vai ter 2 sobre 3, tem que inverter essa base, de expoente positivo. Então, ficaria assim. Então, será 3 sobre 2, inverti a base, ficou 2 sobre 3, e o expoente, que era menos 5, se tornou-se um expoente positivo. Olha o exemplo logo acima. 5 elevado a menos 3, que está lá no finalzinho, é igual a 1 sobre 5 elevado à terceira. Observe que o expoente estava negativo, do 5, se tornou-se um expoente positivo. Então, essa é a conclusão de 2 elevado a 0,
2 elevado a 1 e quando o expoente é negativo. Nunca esqueça isso aí. A aula de hoje foi bem explicativa, mostrando para você por que você inverte a base toda vez que o expoente é negativo. Vá lá, volte de novo naquele quadrozinho que você vai entender bem melhor. Então aí, todo número diferente de 0 elevado a um expoente negativo é igual ao inverso desse número elevado ao mesmo expoente, porém positivo. Foi o que nós fizemos aí. 3 sobre 2 elevado a menos 5. Nós invertemos aí a base, que era 3 sobre 2, ficou 2 sobre 3, elevado a 5 positivo. Olha lá, uma outra observação. 5 a terceira elevado a segunda. Você vai ter aí, é diferente de 5, que está elevado a 3, que é elevado a segunda. Cuidado, essas observações de uma prova. Já caiu em alguns concursos e muita gente acha que é a mesma resposta. Então, observe, eu tenho, abre parênteses, 5 a terceira elevado a segunda. Então, aí eu tenho uma potência de potência. Nós estudamos hoje lá na propriedade. Diferente de 5 elevado a 3, que está elevado a 2. Então, aí eu tenho uma potência de ordem superior. Então, vamos observar o que vai acontecer. Resolvendo a primeira potência, 5 a terceira, dentro de parênteses, elevado a segunda. Então, ali, ó, 5 a terceira, dentro de parênteses, elevado a segunda, vai ser igual. Como eu tenho potência de potência, você deve conservar a base e multiplicar os expoentes. 3 vezes 2, você vai encontrar 5 a sexta. Mas observe que na segunda potência, que é uma potência de ordem superior, você tem ali 5, ali, ó, o que está sendo elevado ao quadrado é a potência de 5 a terceira, tá certo? E vamos ver agora o outro exemplo. 5 elevado a 3 a segunda. Olha só, pessoal, quem está sendo elevado ali é o 3. O 3 está sendo elevado à segunda, e não o 5. Então, você vai ter assim, ó, 5 elevado a 3, ó, abre um parênteses, elevado à segunda. Frisei bem ali o que eu estou dizendo. 5 elevado à terceira, que está elevado à segunda, que é uma potência de ordem superior, quem está sendo elevado ali é o 3, que está sendo elevado ao 2, e não o 5. Então, você começa de cima para baixo. Então, você vai ter essa resposta. 5, repete a base e resolve a potência. Quanto é 3 à segunda? É 9. O 3 vai ser multiplicado quantas vezes? 2 vezes. Então, 3 vezes 3, 9. Observe que na primeira potência, 5 elevado à terceira, dentro de parênteses, elevado à segunda, você desenvolveu, deu 5 à sexta. Na segunda potência, que é uma potência de ordem superior, você encontrou 5 à nona. Então, o que está sendo elevado ao quadrado é o expoente 3 e não o 5. Então, aí está a diferença das duas potências, uma de ordem superior e uma de potência de potência. Cuidado nos exercícios que ocorrem esses cálculos. Agora vamos trabalhar sobre as raízes. Acabamos de agora ver as propriedades das potências e agora vamos entrar nas raízes. Tem muitas coisas para nos ver aí nessa aula de hoje. Então vamos lá. Então para você ter uma raiz, você tem que ter um símbolo chamado de radical, tem que ter um índice, N, tem que ter um radicando, A, e tem que ter uma raiz, que é o resultado dessas raízes. Então vamos lá. Continuando, nós temos o seguinte aqui como exemplo. Ó. A raiz cúbica de 8 é 2. A raiz cúbica de 8 é 2. Então o que acontece? Para você resolver uma potência, você tem que saber, olhando para o índice, pensar em um número que multiplicado 3 vezes deu 8. Então, esse número é quanto? 2. Por quê? Se somente se esse 2, que nós encontramos ali como resposta, elevado ao índice 3, seja igual a quanto? A 8. Então, se isso ocorre, então você tem uma radiciação. Então, você tem a raiz cúbica de 8 é igual a 2, se, somente se, esse 2 que nós chamamos de raiz, elevado ao índice 3, encontramos o radicando 8. Se isso ocorrer, está certo os seus cálculos. Então, vamos lá. Olha outro exemplo aqui interessante, que muita gente fica colocando da positiva e da negativa. Então, vamos lá. Primeiro caso, raiz de um número real. Você tem que n é par e a é maior que zero. Pessoal, quando eu falo n par, eu falo do índice. O índice ali daquela raiz que não aparece é 2, certo? E o valor de a é 25, que é o radicando.
Observe que 25 é maior do que zero. E n, que não aparece na raiz, é um valor par, tá certo? É o que nós vamos ver agora. A raiz quadrada de 25 é 5. Por quê? Porque se você pegar aquele 5, elevar ao quadrado, encontramos quanto? 25. Por que, professor, que a resposta é 5? Então, vamos lá embaixo. Se eu calcular a raiz quadrada de 25, vocês vão entender que pode ser mais 5 e pode ser menos 5. Se eu disser que é mais 5 elevado ao quadrado, você vai encontrar 25. Se você disser que é menos 5 elevado ao quadrado, e você fazer o produto dos fatores, vai dar menos 5 vezes menos 5, também vai dar 25. Observe que encontramos para a raiz quadrada de 25 duas respostas, o 5 positivo e o 5 negativo. Mas eu coloquei logo abaixo, que está em amarelo, uma observação. A raiz de índice par de um número positivo é um número positivo. Então, aí, não se dá como resposta o menos 5. Apesar que nós vamos usar esses valores positivos e os negativos somente lá nas equações de segundo grau. Continuando. O segundo caso. N é ímpar. Então, quando N é ímpar, observa ali que o índice ali é 3. N é ímpar, é o valor de N. Eu radicando 64. Então, eu penso logo num número que multiplicado 3 vezes de 64. Nesse caso, vai ser o número 4. Por quê? Se eu pegar aquele 4, que é a raiz, e elevar a 3, que é o índice, você vai encontrar 64. Da mesma forma, você tem ali a raiz cúbica de menos 64, que é igual a menos 4. Observe aí, nessa raiz cúbica de menos 64, o índice ali é 3, ele não é par, ele é ímpar. Nesse caso, quando o índice é ímpar, você deve conservar o sinal do radicando. Se ele for positivo, a resposta é positiva. Se ele for negativo, a resposta é negativa. Como o 64 está negativo, a resposta será negativa. Então, o número multiplicado 3 vezes, que dá 64, é menos 4. Então, se você pegar o menos 4 e elevar a 3, você vai encontrar quanto? Menos 64. Exatamente a resposta que está dentro do radicando. Eu coloquei embaixo em amarelo. A raiz de índice ímpar tem o mesmo sinal do radicando. Foi o que eu acabei de explicar. Quando o índice for ímpar, você deve conservar o sinal do radicando. Se ele é positivo, positivo. Se ele é negativo, negativo. Continuando. Olha lá, terceiro caso. N é par. Observe que ali o índice é 4, que é o valor de N, ele é par. Já o valor do radicando, ele é negativo. Então, pessoal, não vai existir dentro dos números reais nenhum número que elevado a 4 dê menos 16. Se você disser que é 2 positivo, então 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2 dá 8, 8 vezes 2 dá 16. Não deu menos 16. Se você disser que é menos 2, você faz menos 2 vezes menos 2, vai dar 4 positivo. Vezes menos 2 vai dar menos 8. Vezes menos 2 vai dar mais 16. Também não deu menos 16. Então, dentro do conjunto dos números reais, não existe raiz de índice par de radicando negativo. Então, eu coloquei em amarelo. Não existe raiz real de índice par de um número real negativo. Esses números só vão existir nos complexos, que é o maior conjunto. Isso só vão ver lá no terceiro ano do ensino médio, onde o professor vai dar números complexos e vocês vão ter a raiz de um número negativo, que são os números imaginários. Por enquanto, a gente fica nos números reais. Continuando. A primeira propriedade. Eu tenho ali a raiz quarta de 5 à terceira. Toda raiz eu posso transformar em uma potência de expoente fracionário. Observe que o índice está de cor vermelha e o expoente do 5, que é o radicando, está de cor azul. Então, eu posso transformar essa raiz em uma potência de expoente fracionário, onde a base vai ser o 5, que é o radicando, a fração que fica no numerador, ou fica no expoente, vai ter o expoente do 5 e o seu denominador, o índice. Então, ficou lá de azul e de vermelho, para você lembrar a movimentação que eu fiz. Então, a base é 5, o numerador vai ter o 3 e o denominador o 4. Então, eu transformei uma raiz em uma potência de expoente fracionário. Isso vai facilitar muito os cálculos logo à frente. A segunda propriedade. Observe.
O índice está de vermelho, 3, e o expoente do 5 também é 3. Observe que o índice e o expoente são iguais. Você está transformando em uma potência de expoente fracionário, você vai ter 5 elevado a 3 sobre 3. Dividindo 3 sobre 3, você vai encontrar quanto? 1. 5 elevado a 1, que nós já estudamos hoje. Todo número de expoente 1 é igual a ele próprio, é igual à própria base. Nesse caso, 5. A outra maneira é você cancelar o 3 do índice com o 3 do expoente. Esse radical deixa de existir, ficando somente o 5. O próximo. Terceira propriedade e quarta propriedade. Na terceira propriedade, você tem um produto ali dentro do radicando, certo? Então, você tem raiz quadrada de 4 vezes 25. Você pode transformar essa multiplicação, olhe só na multiplicação e na divisão. Se estiver somando e subtraindo, você não pode fazer essas propriedades. Então, você pode dividir em um produto de raízes. Então, vai ficar raiz quadrada de 4 vezes a raiz quadrada de 25. Isso também vai facilitar lá nos exercícios que eu vou fazer para vocês, em que você pode separar na multiplicação em duas raízes. A quarta propriedade é igual à terceira. Se na multiplicação eu posso separar essas raízes, na divisão também eu posso fazer o mesmo. Eu posso fazer raiz de 4 dividido por raiz de 25. Então, essas duas propriedades, a terceira e a quarta, nós iremos estudar lá na frente nos exercícios. Não esqueça delas. A quinta propriedade. Eu tenho ali a raiz quarta de 5 a terceira. E tenho, na outro exemplo, raiz nona de 5 a sexta. Tanto eu posso multiplicar, como também posso dividir pelo mesmo valor, o índice e o expoente do radical. Então, olha só, o 4 e o 3, se eu multiplicar por um número qualquer diferente de zero, não vai alterar o resultado dessa radiciação. Então, ali eu coloquei, ó, raiz quarta de 5 a terceira. Eu vou multiplicar o 4 por 2 e o 3 por 2. Quando eu fizer essa multiplicação e você for resolver, não vai mudar o resultado desde o início da raiz 4 de 5 a terceira. Então, ficando raiz oitava de 5 a sexta. Se você pegar uma calculadora e calcular a raiz oitava de 5 a sexta, você vai encontrar o mesmo resultado da raiz quarta de 5 a terceira. Pega a calculadora em casa e tente fazer esses dois cálculos para confirmar essa quinta propriedade. Da mesma forma que eu multipliquei o expoente e o índice do radical, então eu também posso fazer uma divisão. Então eu tenho ali raiz nona de 5 a sexta. Eu posso dividir o 9 por 3 e o 6 por 3, ficando raiz cúbica de 5 a segunda. Em casa, pega a sua calculadora, resolva a raiz cúbica de 5 a segunda e resolva a raiz nona de 5 a sexta. Você vai observar que você vai chegar no mesmo valor. Então, essas propriedades que acabamos de ver, ele vai ajudar você nos exercícios que nós vamos ver para frente. Continuando ali, ó, multiplicando-se ou dividindo-se o índice e o expoente do radicando pelo mesmo número, certo? Diferente de zero, certo, pessoal? O valor do radical não se altera, tá certo? Lembrando que tem que ser diferente de zero, não pode ser zero. Um número qualquer é diferente de zero, tanto na multiplicação como na divisão. O próximo. Vamos, pessoal, quase chegando ao final da nossa aula, vamos ver a racionalização de denominadores. Isso cai muito em concurso. Você resolve o problema e recai numa raiz no denominador. Então, o primeiro caso, o denominador é um radical de índice 2. Então, observe, pessoal, eu tenho ali 2, certo? Sobre raiz de 3. Eu tenho uma fração, 2 sobre raiz de 3. Observe que o denominador raiz de 3 é um número irracional. Então, vamos transformar esse número irracional num número racional, tá certo? Para isso, nós devemos multiplicar o numerador e o denominador pela raiz de 3. Então, vamos encontrar uma raiz equivalente. Então, vamos lá. Então, você tem ali 2 vezes raiz de 3, dividido por raiz de 3 vezes raiz de 3. Observe que eu multipliquei o 2 e a raiz de 3 pela raiz de 3. Então, ficou em cima 2 vezes raiz de 3 e encontramos 2 raiz de 3. Embaixo, raiz de 3 vezes raiz de 3, nós vamos encontrar raiz de 3 ao quadrado. Por quê? Nós temos ali uma multiplicação de potência de mesma base. Quem são as bases ali? Raiz de 3 vezes raiz de 3. Então, nós temos raiz de 3 ao quadrado. Então, vamos ter como resposta 2 sobre raiz de 3
Vamos eliminar ali o expoente e o índice do radical. Encontramos ali somente o 3. Encontramos a resposta. Em casa, você também pode pegar a calculadora, dividir 2 pela raiz de 3, está lá no início, e depois fazer o cálculozinho de 2 raiz de 3 dividido por 3. Também você vai encontrar a mesma resposta. Então tá aqui, ó, 2 sobre a raiz de 3, você fazendo a divisão, você vai encontrar 1,732. Se você pegar 2 raiz de 3, que foi o resultado que nós encontramos, e dividir também por 3, nós encontramos a mesma resposta, 1,732. Então, para finalizar a aula de hoje, vamos ao segundo caso e vamos se rever nas próximas aulas. Observe ali que o denominador é um radical de índice 2, certo? Não é um radical de índice 2. Então, eu tenho ali 2 sobre raiz quinta de 7 ao quadrado. Então, pessoal, nós devemos também multiplicar, é uma fração irracional, vamos transformá-la em uma fração racional. Para isso, nós devemos multiplicar o numerador e o denominador pelo denominador, que é raiz quinta de 7 ao quadrado. Mas observe aí que tem um detalhe. Então, vamos lá. Quando você for multiplicar a raiz, você vai multiplicar pela diferença ali, ó, do índice e o 2. 5 menos 2, ó, o 5 que é o índice e o 2 que é o expoente. 5 menos 2, vamos encontrar 3. Então, vai ter ali, ó, 2 vezes o denominador, raiz quinta de 7 ao quadrado. Então, vamos multiplicar pela própria raiz do mesmo índice, 5, mas o radicando vai ter o expoente pela diferença do índice pelo expoente. Encontramos ali, ó, vai ser raiz, vou multiplicar pela raiz quinta de 7 e elevado a 3. De onde apareceu aquele 3? Foi a diferença de 5, que é o índice, e o 2, que é o expoente. 5 menos 2, encontramos 3. Por que você fez essa diferença? Porque quando eu multiplicar essas duas raízes, o 7 à segunda vezes 7 à terceira, nós vamos encontrar 7 à quinta. Então, multiplicando o numerador, você vai ter 2 raiz quinta de 7 à terceira. O denominador, ali, ó, multiplicação de potência de mesma base, tá certo? Você só pode multiplicar se os índices forem iguais. Então, o índice da primeira é 5, o índice da segunda é 5. Então, vai ficar 7 raiz quinta de 7 à quinta. Por quê? Eu somei o expoente de 7 à segunda com o expoente de 7 à terceira. 2 mais 3 deu 5. Observe que o índice e o expoente são iguais. Então, repetir o numerador, 2 raiz quinta de 7 à terceira, dividido, simplificando o 5 e o 5, nós vamos ter aí como resposta o 7. Bem, pessoal, chegamos ao terminal da aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido. E vamos para a próxima aula.